Olá, tudo bom? Aqui é Priscila Roveri e no vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre dois fundamentos importantíssimos que Jesus ensinou. Então, antes de mais nada, já deixa seu like, já se inscreve no canal, porque tem muita coisa boa vindo aí, amém? Então vamos lá. Lá em Lucas, no capítulo 6, Jesus ele conta uma parábola, a parábola do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia. No início do texto, ele já fala lá no versículo 46, ele já fala assim: por que me chamares de Senhor, se não obedeceis o que eu vos mando? Então ele já começa a parábola falando isso. E aí ele fala: aquele que ouve e pratica as minhas palavras é semelhante ao homem que abre uma grande vala, põe o alicerce, sobre ela constrói a sua casa. Então, quando vem a enchente do rio, ela se arrocha sobre a casa e não a derruba. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele homem que construi a sua casa sobre a areia. E vindo o rio, a enchente do rio vai sobre ela e acontece uma grande destruição. Então, quando ele conta essa parábola das duas casas, né, aquela que é firmada na rocha e aquela que está na areia, ele fala dos dois fundamentos, que é a gente ouvir e praticar. Então, ouvir é você buscar a palavra de Deus. Muitas vezes você estar na igreja não significa que você está verdadeiramente ouvindo. Muitas vezes você está lá sentado, o pastor está ministrando e você está em outro lugar, na louça que você tem que lavar, no compromisso que você vai ter amanhã. Então, nós temos que nos preocupar com isso, com esses fundamentos, em parar para ouvir verdadeiramente a palavra de Deus. E o segundo fundamento que é praticar. Gente, hoje a gente ouve muito falar disso, da ação, do fazer. É importante, é necessário. Em conteúdos ali de administração, de marketing, você ouve eles falarem muito a respeito disso. Então entenda que Jesus já falava disso. Então, ouvir e praticar. Isso são duas ações, são dois fundamentos que nós temos que ter na nossa vida e principalmente ensinar os nossos filhos também. E aí eu vou dar duas dicas para você para estar ensinando os seus filhos sobre esses dois fundamentos. Então, a primeira dica é sempre fale de Jesus dentro da sua casa, né? Fale de Jesus, coloque versículos pela casa, leia a Bíblia em voz alta, ouça ministrações. Hoje é muito fácil, com o celular a gente coloca ali no YouTube, na cozinha, e enquanto está fazendo alguma tarefa, almoço, lavando louça, você pode estar ouvindo ali uma ministração. Então crie esse ambiente ali dentro da sua casa, certo? E praticar, como é que eu vou ensinar o meu filho a praticar? Não tem maneira melhor da gente ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa se não for pelo exemplo. Então, toda vez que você fizer alguma coisa que está na Bíblia, alguma coisa das atitudes que a palavra nos fala para ter, você fale para o seu filho. Então, por exemplo, eu estou andando na rua e aí eu vi uma pessoa pedindo esmola e eu vou lá e eu ajudo. Então fala para o seu filho, ó, na palavra de Deus fala para a gente ajudar os pobres, as viúvas, né? Ou, por exemplo, um exemplo maravilhoso é a forma como você trata os seus pais, né? A forma como você trata os seus pais é o exemplo de como seus filhos vão tratar você. Então, às vezes tem que ter muita paciência, a pessoa de mais idade precisa de paciência mesmo, eles dão um pouquinho mais de trabalho mesmo, mas quando você age assim, você fala para o seu filho, ó, estou honrando. Às vezes dá vontade? Não dá. Às vezes a gente perde a paciência, mas eu estou honrando meu pai e a minha mãe porque a palavra me diz para fazer isso. Então eu estou obedecendo ao Senhor. Então essas pequenas sacadinhas que você dá, você vai falando para o seu filho de coisas que você está fazendo, é a melhor forma de você ensinar, praticar a palavra de Deus. Amém? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras mães para que elas também possam ser abençoadas, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe.